Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de me desculpar, por não ter tido aula nessa sexta agora passada, alguns problemas técnicos e também profissionais não me deixaram ter tempo suficiente para conseguir gravar uma aula boa, então eu preferi postar hoje a nossa aula. Além disso, também eu gostaria de agradecer ao número de inscritos, o número de visualizações que vem aumentando a cada dia. Muito obrigado. E se caso tu acha que o meu conteúdo pode ajudar algum colega teu, por favor, indica para ele. Vai ser muito legal conseguir ajudar cada vez mais alunos e aos poucos vamos montando o nosso curso de álgebra linear. Hoje o assunto que a gente vai tratar é uma introdução às transformadas lineares. Na próxima aula, de sexta-feira, a gente vai aprofundar um pouco mais o nosso estudo neste assunto. Mas vamos lá. Então, o que a gente tem nas nossas transformadas lineares? A gente pode pensar a matriz A do nosso sistema linear ax igual a b como um objeto que age sobre um vetor, nesse caso por multiplicação, produzindo um novo vetor, chamado ax. Quando a gente multiplica esses dois, a gente tem um novo vetor. Nesse caso, a gente tem esse vetor 2 por 1, 5, 8, e se a gente multiplica também aqui, age sobre um vetor x, a gente tem esse novo vetor, nesse caso deu 0, 0, que é um vetor nulo. Então, sobre um novo ponto de vista, a gente resolver esse sistema significa determinar todos os vetores x do R4, nesses casos, R4, lembrando, quadro número de componentes que tem no nosso vetor, que são transformados no vetor B do R2 sobre a ação de multiplicar por A. Então, quando a gente tem algo no R4 e multiplica por um vetor A, a gente resulta neste vetor. Aqui, o mesmo caso. Se a gente tem um vetor x no R4 multiplicando por A, resulta em um vetor no R2. Então, aqui é uma expressão que vai do R4 para o R2. Então, o A é como fosse, ele age de forma a modificar o nosso vetor original. Assim, a gente tem uma transformação linear de t, e a gente diz do Rn no Rm, então quer dizer, está indo de algo que tem n elementos e vai gerar algo com m elementos, é uma regra que associa cada vetor x do Rn com um vetor tx do Rm. E neste caso, tx é a mesma coisa que b. A gente pode fazer isso aqui imaginando que isso aqui é como se fosse uma função. T de x é igual a y, então onde y é o resultado, seria o b. Então, o y é a nossa imagem e o x é todos os valores do nosso domínio. Então, a gente consegue fazer essa definição de domínio e imagem. Então, todos os vetores do Rn, lembra? O x, são chamados de domínio de t, e todos os vetores do Rm, o t de x, são chamados de imagens de t. Tá bom? Tentar associar com essa ideia que a gente viu lá nas nossas aulas de cálculo, e que tu viu nas tuas aulas de cálculo, caso tu não tenha sido meu aluno, que a gente viu essa ideia de domínio e imagem, em que os x's que fazem parte da nossa função são o domínio e os resultados da nossa f de x, no caso aqui t de x, são as nossas imagens, tá bom? Então, aqui, pessoal, para a gente praticar, como é que a gente trabalha com essas transformadas matriciais, Então, para cada x do Rn, t de x é dado por ax, onde A é uma matriz m vezes n, tá bom? Então, o que vai acontecer? A gente sempre vai ter uma matriz A que vai multiplicar um vetor x que vai transformar ele num outro vetor, que é um vetor b, nesse caso, se a gente pensar o sistema ax igual a b. Então, aqui tem um exemplo, diz o seguinte, seja A essa matriz aqui, e a gente tem U igual a este vetor, B igual a este vetor e C igual a este vetor, e defina uma transformada do R2, neste caso, no R3, resulta algo no R2, que resulta em algo no R3. Tenho 3 linhas e uma coluna, 2 linhas, então do 2 para o 3. De modo que a gente tem t de x é igual a 1ax, onde o A é este cara aqui, que vai fazer a transformação sobre x, que é igual a x1 menos 3x2, e assim por diante, que é as regras de multiplicação. Então, o que acontece? A gente tem que, aqui as mesmas expressões da slide anterior, a gente tem que determinar
quanto que vale a imagem de t em relação a u, o t de u. A gente tem que determinar se um x do R2 cuja imagem de t é b. Então, a gente tem que fazer a vezes x igual a 1b, nesse caso é b. E tem que determinar se c está na imagem desta transformação. Então, tem que fazer se a gente vai encontrar um a vezes esse x igual a c, de modo que essa matriz exista. Então, vamos fazer esses exercícios, porque daí a gente vai conseguir entender melhor qual que é a ideia das transformadas matriciais. Vamos fazer comigo, então? Partiu! Vamos lá. Então, vamos primeiro fazer o item A, tá bom? O item A, ele pede para a gente fazer o quê? Ele quer que a gente ache a nossa t de u, que é a mesma coisa que a imagem. Então, t de u é a mesma coisa que a, 1, 3, menos 1. Deixa eu botar um pouquinho maior aqui, que daí vai nos facilitar para escrever. Então, vamos lá. T de u é 1, 3, menos 1, menos 3, 5 e 7, tá certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, lembra quando a gente tinha isso aqui, ó, t de x, mesma coisa que a vezes x, e o x a gente não sabe. Só que agora eu tenho um t de u, então eu tenho um a vezes um u, e o u eu sei, é este cara aqui, ó. Então a gente tem, ó, vezes 2 menos 1, isso aqui vai dar igual a algo, como é uma transformação do R2 pro R3, então vai dar algo de 3 linhas e uma coluna. Deixa eu até apagar esse cara aqui, só para a gente poder trabalhar melhor nisso aqui. Então, vamos lá comigo, ó. A gente faz esta linha, a gente vai estudar um pouco melhor essa parte de operações sobre matrizes, mas aqui é o mesmo conteúdo que a gente viu lá no ensino médio. Então, esta linha vezes essa coluna dá 2 vezes 1, mais o menos 3 vezes o menos 1. Esta linha vezes essa coluna vai surgir a segunda linha daqui. Então, isso aqui ficou 3 vezes 2, mais 5 vezes menos 1. E esta linha vezes essa coluna vai criar a terceira linha, que é 2 vezes menos 1, mais 7 vezes menos 1. E daqui resulta o nosso vetor final, que é a mesma coisa aqui. 2 mais 3, aqui vai ficar 6 menos 5, e aqui menos 2 menos 7. E como resultado final, a gente acha o vetor 5, 1 e menos 9. Então, a gente determinou a imagem de t em relação a u, que é 5, 1 e menos 9. Tá bom? Vamos fazer o item 2, o item B do nosso exercício. Como é que a gente faz esse item B? Determine um x do R2 cuja imagem por t seja b. Então, o que a gente quer fazer, ó, t de x igual, vou botar aqui em cima para a gente ter mais espaço aqui, daí não vai ter problema. Então, a gente quer fazer aqui no item B, deixa eu botar aqui, a gente quer fazer um t de x igual a b. Então, vamos fazer ali, t de x, ó, a gente já sabe que é x1 menos 3x2, 3x1 mais 5x2, menos x1 mais 7x3. Desculpa, mais 7x2. Tá bom? Então, a gente vai determinar este x, porque isso aqui é igual a o b, que é 3, 2 e menos 5. Se a gente for transformar isso aqui no que a gente já viu até hoje, isso aqui é a mesma coisa aqui, ó. 1 menos 3, 3, 5, menos 1 e 7, multiplicados por quem, ó? x1, x2, x3. Isso aqui é igual ao nosso b. Então, 3, 2 e menos 5. Então, aqui, ó, a gente montou, ó, já que o t de x é ax, a gente montou o ax igual a b. Então, vamos só botar a nossa matriz completa aqui, ó. Deixa eu botar esse menos mais afastado, para a gente não se confundir. 1, menos 3,
3, 5, menos 1 e 7, pontilhados, 3, 2 e menos 5. A partir daqui a gente escalona o nosso problema. Então, nosso primeiro pivô é este cara aqui. Todo mundo abaixo dele a gente vai deixar igual a 0. Então, linha 2 vai ser igual a linha 2 menos 3 vezes a linha 1. E linha 3 vai ser igual a linha 3 menos a linha 1. Daqui, resulta em quê? Resulta nesta matriz aqui, menos 3, 14 e 4. Aqui ficou 3, né, o pontilhado, menos 7 e menos 2. Aí, o que eu vou fazer? O próximo passo, eu vou transpor esta linha de baixo para cima, para a gente poder ter uma melhor forma de calcular os nossos pivôs. Então, ficou aqui, ó, menos 3, 4 e 14. A gente pode fazer isso sem problema nenhum. 3, menos 2 e menos 7. Eu vou seguir a nossa conta aqui em cima, tá, pessoal? Para a gente não ter problema. E eu vou dividir toda essa linha aqui por 2, por 4, desculpem. Então, a gente vai ter o quê, ó? 1, 0, 0, menos 3, 1, 14 e 3, menos 1 meio e menos 7. Aí, olha uma coisa, ó, eu tenho esse cara aqui, apareceu um pivô 1, por isso que eu fiz essa sequência de contas. Então, o que a gente vai fazer? Ó, linha 3 vai ser igual a linha 3 menos 14 vezes a linha 2. Então, vai resultar em que? 1, 0, 0, menos 3, 1. Esse cara aqui vai dar 0. Aí, a gente faz aqui 3 menos 1 meio. E aí, aqui, ó, pessoal, se a gente for fazer essas contas, isso aqui vai dar 0. Então, daqui, ó, a gente já sabe, ó, que x2 é igual a menos 1 meio. E vindo na nossa equação de cima, x1 menos 3x2 igual a 3. Fizemos a substituição ali, ó, x1 menos 3 vezes menos 1 meio igual a 3. E isolando aqui o x1, a gente encontra que ele tem que valer 3 meios. Então, o nosso x que a gente vai determinar neste caso vai ser igual a quem? Ó? x1 a gente definiu como sendo menos 1 meio e x2 é igual a 3 meios. Então, aqui a gente achou o x que o nosso problema pediu. Vamos fazer o último deste primeiro exercício. Então, ele quer que a gente determine se C está na imagem da transformação T. Então, o que ele quer que a gente faça aqui no C? Ele quer saber se T de x realmente é igual a C. Se essa matriz existe, esse sistema existe. Então, o que a gente vai fazer? A gente já sabe quanto vale T de x, como a gente já viu, né? Eu vou botar aqui, já o nosso sistema aqui, ó. 1, menos 3, 3, 5, menos 1, 7. Esse aqui é o nosso A. x1, x2, x3. Desculpem, aqui é x1, x2. Aqui é uma transformação em 2 para 2. Certo? Só retornando rapidamente aqui no exercício anterior, pessoal. Aqui eu também me equivoquei, tá? Aqui é x1 e x2. Não tem esse x3, porque é uma transformação de R2 no R3. Tá bom? Me desculpem aí nesse detalhe. Então, aqui a gente tem x1, x2. Isso aqui tem que ser igual a C. 3, 2 e 5. Então, de novo. Daqui, a gente vai transformar o nosso sistema completo. Menos 1, menos 3, 5 e 7. Nosso sistema completo 3, 2 e 5. Fazendo escalonamento, então a gente vai fazer toda a sequência de contas. Olhando aqui, o que a gente tem, ó? Nosso primeiro pivô, então, linha 2 menos 3 vezes a linha 1
e aqui linha 3 menos a linha 1. Então, fazendo essa sequência de contas aqui, deixa eu só separar essa parte daqui para a gente poder trabalhar melhor. Então, vai ficar o quê? 1, 0, 0, menos 3, 5, desculpem, menos 3, aqui vai dar 14, como a gente viu no outro exemplo, e aqui vai dar 7, aqui vai dar 4, fazendo a sequência de contas, e aqui 3, menos 7 e 8, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 4 essa última linha. Então, a gente vai ter o quê? Ó? 1, 0 e 0, menos 3, 14 e 1, 3, menos 7 e 2. E agora eu vou trocar as linhas, como a gente fez anteriormente. Então, a gente vai ter, no final das contas, 1, 0, 0, menos 3, 1, 14, 3, 2 e menos 7. Tá bom? Então, com isso, beleza. Vamos fazer só o tracejado aqui. Então, agora, o nosso pivô, e esse cara também é pivô. Então, a gente vai ter o quê? Ó? Linha 3 é igual a linha 3 menos 14 vezes a linha 2, como a gente fez anteriormente. Então, a gente vai ter o quê? Ó? 1, 0, 0, menos 3, 1, 0. E aqui, ó, pessoal, é o que vai ter de diferente, ó. 3, 2 e menos 35. Olha aqui, ó, a gente está dizendo nessa última linha que 0 é igual a menos 35. Não pode. Então, daqui a gente conclui que esse sistema ele não tem solução. Então, C não pertence à imagem de T. Então, C não pertence a T de X. Tá bom? Então, voltando lá para a nossa aula, o que a gente tem? Além desse exercício, a gente também tem algumas propriedades. Ó. Se a gente tem uma transformada de uma soma, ela é igual ao quê? Ela é igual à soma das transformadas. Se a gente tem um múltiplo multiplicando dentro das nossas... um múltiplo escalar aqui, então a gente pode botar ele para fora, e a transformada dessa multiplicação é igual a o escalar vezes a transformada. Vamos olhar esse exemplo aqui, para a gente poder concluir todos esses dizeres aqui que a gente viu. Vamos lá comigo, então. Aqui, ó, a gente tem que determinar uma transformada do R2 para o R2 e, dada essa transformada, determinar as imagens de T com U, T com V e TU mais V. Então, a gente tem que fazer primeiro T de U, aí vai ser o quê? 0, 1, menos 1, 0 e U, que é 4 e 1, 4 e 1. Isso. Fazendo essa sequência de multiplicação, a gente tem que isso aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar 4. Beleza, isso é o T de U. Vamos fazer agora o T de V, que vai ser a mesma coisa aqui, ó, 0, 1, menos 1 e 0, multiplicado pelo V, que é 2 e 3. Se a gente fizer essa multiplicação, isso aqui vai dar o quê? Ó? Menos 3 e 2. Agora, vamos fazer assim, ó, o T de U mais V. Isso aqui é a mesma coisa que 0 menos 1, 1 e 0, multiplicado por 6 e 4. Isso aqui vai dar o quê? Menos 4 e 6. E isso está comprovando aquilo que a gente acabou de ver, né? Aquela propriedade. Porque dá uma olhada aqui, ó. Se eu fizer T de U mais T de V, as imagens de U e V, isso aqui vai ser menos 1 e 4, mais menos 3 e 2, que vai dar exatamente menos 4 e 6, que é a mesma coisa que T de U mais V, que é menos 4 e 6. Então, com isso, pessoal, a gente tem essa propriedade, que a gente sabe que T de U
mais V. Isso aqui é a mesma coisa que T de U mais T de V. É bem importante essas propriedades que elas nos proporcionam não precisar realizar tantas contas assim, né? Vamos lá então, para a gente se encaminhar para o finalzinho da aula. Então, depois disso, ó, temos esse último exemplo. Seja A este valor aqui, então a gente tem a definição que ela vai do R2 para o R2. Determine a imagem de T de U e T de V. Vamos lá fazer esse exemplo? Primeiro tenta tu, é muito parecido com o que a gente acabou de fazer. Determina essas imagens e depois vê o que tu acha de resultado, comparando com o que eu vou mostrar agora, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o nosso exercício. Então a gente vai fazer primeiro o T de U, a gente vai achar a imagem de T de U, que vai ser a mesma coisa que 3,003 multiplicados por 1 e 5. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 3 e 15. E o T de V vai dar igual, né, 3,003 multiplicados por menos 4 e menos 1. Isso aqui é igual a menos 12 e menos 3. Então, aqui são as imagens de T de U e T de V. Lembra, ó, é uma função do R2 para uma função no R2. Tá bom? Qualquer coisa que tu não entendeu, por favor, volta no vídeo e caso ainda não tenha conseguido entender, me escreve que a gente conversa e tenta achar uma outra forma de tu entender. Mas não deixe as dúvidas ficarem acumulando, tá bom? Fica bem, nos vemos sexta-feira e tchau!